Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos iniciando o encontro com a palavra e é sempre uma grande alegria poder estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus em nosso canal no YouTube, onde os irmãos podem acompanhar a nossa série de mensagens, de estudos da palavra, da qual nós estamos aprendendo a respeito do tema crente forte, igreja forte. E hoje nós iremos aprender como tratar os nossos ofensores. Nós estamos vendo as recomendações que o apóstolo Paulo deixou para a igreja em Tessalônica, para os tessalonicenses. As recomendações finais da sua carta, Paulo começa a dar ali instruções de como deve ser o comportamento daqueles que agora eram novas criaturas em Cristo e, portanto, deveriam viver agora conforme a vontade de Jesus Cristo e não conforme eles agiam antes de aceitarem a fé no Senhor Jesus. Então, portanto, eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós iremos ver o verso de número 15. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Amém. Então esta é a terceira recomendação, do apóstolo Paulo para a igreja dos Tessalonicenses. Nós aprendemos desde o versículo de número 12, o que Paulo vai dizendo à igreja, e hoje ele fala que não podemos retribuir o mal pelo mal. Mas o que pode ser o mal? Hoje nós vamos focar somente em um tipo de mal, a ofensa. Muitas vezes nós somos ofendidos. Você, com certeza, durante a sua vida, já sofreu alguma ofensa verbal, muitas vezes alguma ofensa até mesmo física, que parte para a violência, para a agressão. Todos nós estamos sujeitos a sofrer ofensas, seja no trabalho, seja na rua, na nossa vizinhança, seja até mesmo na nossa família. Infelizmente, muitos vivem dentro de uma família que não tem uma estrutura cristã. E até mesmo aqueles que vivem em uma família com estrutura cristã estão também sujeitos a passar em algum momento por esse tipo de situação. Então, como devemos agir em meio às ofensas? O que devemos fazer? Qual é a recomendação que o apóstolo Paulo nos deixa e nos ensina, assim como ele ensinou aos Tessalonicenses? O apóstolo Paulo, no começo do versículo, ele diz assim: Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Então devemos ter cuidado. O que significa ter cuidado? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que devemos ser cautelosos, que devemos ser vigilantes na nossa conduta, para que não venhamos retribuir mal por mal. Porque muitas vezes nós sentimos sim vontade de pagar o mal pelo mal.
principalmente quando nós somos ofendidos de tal forma que perdemos o nosso controle e queremos pagar na mesma moeda, como diz o ditado popular. Nós estamos sujeitos a essa situação, sim. Muitas vezes, quando sofremos ofensas, verbais, queremos responder à altura e não deixar que o outro se sobressaia na situação, como outro ditado popular, Não levamos desaforo para a nossa casa e começamos ali uma discussão calorosa que muitas vezes pode acabar, sim, em ofensas agressivas, partindo para o lado físico. Infelizmente, nós estamos sujeitos a essa situação e a nossa carne deseja fazer exatamente isso. Deseja brigar, deseja pagar o mal pelo mal. Por isso, o apóstolo Paulo ele recomenda: não retribuam o mal pelo mal. Fiquem atentos, sejam vigilantes. É preciso ter cuidado para não pagar o mal pelo mal. Diante desta situação, o apóstolo Paulo recomenda a seguinte solução: ao invés de pagar o mal pelo mal, ele diz assim: pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Nós devemos ser pessoas pacíficas, pacificadores, como Jesus diz no Sermão do Monte. Pessoas que promovem a paz e a reconciliação. Portanto, diante de uma situação em que nós venhamos a enfrentar esse tipo de problema, que é a ofensa, nós devemos ter duas atitudes. Na verdade, nós temos direito a duas atitudes. A primeira atitude é protestar. E a segunda atitude é revidar. Por que a primeira atitude é protestar? Porque é direito nosso protestar, é direito nosso reclamar. Não podemos pensar que pelo fato de sermos cristãos, servos de Deus, que devemos tolerar certos comportamentos que ofendem a nossa honra, ofendem a nossa fé. Você não deve aceitar ofensas que venham agredir a sua moral e também a da sua família. É dever, sim, de todo cristão protestar contra isso. Mas esse protesto, ele tem que ser pacífico. Essa manifestação não pode ser violenta, não pode ser agressiva. Ela tem que ser pacífica, tem que ser com a razão, com o direito. Aquele que parte para a agressão, aquele que parte para ofensas imorais, ele perde esse direito de protestar e ele se tornou como o outro, sem nenhum sentido da razão. Então nós, como cristãos, temos o direito sim de protestar, mas temos que tomar cuidado com o segundo direito, que é revidar. Por que direito? Porque isso é um direito do ser humano. Você não é obrigado a sofrer agressões sem se defender. Você precisa sim revidar, mas com cuidado, porque geralmente pessoas, quando são influenciadas pela carne, quando revidam com violência, revidam sem amor, sem misericórdia, sem compaixão, e acabam caindo naquilo que o apóstolo Paulo diz aqui: retribuem o mal pelo mal. Então é preferível não revidar, mas nós temos o direito sim de protestar e revidar. Cabe a nós e a nossa consciência diante do Senhor. Se temos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, nós com certeza saberemos agir nessa situação. Mas não devemos esquecer
das palavras do nosso Mestre Jesus, que está lá em Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículos de 43 a 48. Mateus, capítulo 5, 43 a 48. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que estás nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, toda vez que encontrarmos essa situação, devemos lembrar das palavras do nosso Mestre Jesus Cristo. E devemos amar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem. Paulo falou isso para a igreja, né? A igreja não estava vivendo um momento de paz, um momento de tranquilidade. A igreja estava passando por lutas e por perseguições. A igreja era perseguida tanto pelos judeus que tinham ciúmes da fé cristã e queriam acabar com a imagem de Jesus Cristo, por isso perseguiam os discípulos de Jesus, quanto o Império Romano, que também enxergava ali a igreja como uma ameaça ao seu império, uma ameaça ao seu poderio. Então eles perseguiam os cristãos e matavam os cristãos cruelmente. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas e o mundo numa perspectiva cristã e bíblica, para não pagarmos o mal com o mal, antes retribuirmos o bem uns para os outros e para todos, não somente para aqueles que professam a fé cristã, mas para todos. Todos precisam do nosso testemunho de servos do Senhor. Certa vez um filósofo brasileiro disse a respeito do insulto. Ele disse assim: só é insultado aquele que admite o insulto. Só é insultado aquele que admite o insulto. O que ele quis dizer? Se uma pessoa fala contra você e ela levanta um falso testemunho, diz coisas sobre a sua vida que não é verdade, ora, no primeiro momento você deve pensar: por que eu vou ficar zangado? Por que eu vou ficar irado se aquilo que estão dizendo sobre mim não é verdade? A não ser que eu considere a mentira muito importante, a ponto de eu abrir mão da minha liberdade e também agredir o meu próximo. Então devemos pensar desta maneira também. Certas atitudes não agradam ao Senhor e não promovem a fé cristã. Um cristão forte, ele produz uma igreja forte. Uma igreja forte é uma igreja que sabe amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Que possamos aplicar esta palavra na nossa vida. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Até lá! Quem veio com
farei então com quem já machucou meu coração? Se a mágoa está guardada em mim, sou preso, sou refém do que é ruim. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez. Você já confiou se arrepende do que fez. Se a raiva atormenta sua mente, então repita essa oração. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez. Esteja em mim com o teu Santo Espírito, que eu reflita o amor que vem de ti, pois é assim, sem o Senhor consigo amar, perdoar quando alguém me afetar. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez.